principais lideranças do governo e da Câmara acreditam que a reforma tributária será votada antes do recesso parlamentar em julho. Entre autoridades fora do mundo político, a grande maioria defende a aprovação do texto como fundamental para o desenvolvimento do país. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Daniel Lian. Já passou da hora do Brasil promover uma reforma tributária consistente. Esse é o pensamento de especialistas do setor. A discussão segue no Congresso e a ordem é o empenho para aprovação antes do recesso parlamentar. A economista Zeina Latif destaca que a reforma tributária tem que ter prioridade em relação às outras que estão em discussão. A parte relacionada à tributação de consumo, que é onde a gente tem mais distorções, mais complexidade, muito problema, muita disputa, né, o contencioso, mas certamente é o que mais gera distorções na economia. O Brasil caiu 2 posições no levantamento de 2022 do Anuário Mundial de Competitividade feito pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial da Suíça. No ranking, o país aparece na 59ª posição entre as 63 economias analisadas. O Brasil está à frente de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. O consultor tributário Paulo Paiva aponta para a urgência de pelo menos uma simplificação dos impostos. Que a reforma tributária hoje para o país é fator crucial para a competitividade, né? Nós temos um custo Brasil hoje extremamente alto, sabendo que nós temos desafios não só de redução de carga tributária, mas também de simplificação da legislação e do compliance, né? Do atender governo. Eu diria que hoje a reforma tributária vem endereçar uma parte disso. Não é a reforma tributária ainda que todos gostaríamos, né? Com redução efetiva na carga tributária, mas pelo menos a gente já tem alguns endereçamentos que tornarão as empresas um pouco mais competitivas, principalmente numa redução do custo Brasil em relação ao compliance. Para Zeina Latif, a aprovação deve dar um impulso na economia. Os principais fatores que penalizam o ambiente de negócios no Brasil é justamente essa questão tributária. Então, a expectativa é que a gente consiga ter, passada essa transição, ganhos muito mais efetivos de produtividade das empresas e, obviamente, crescimento econômico. Para o consultor tributário Diogo Wakizaka, a simplificação é indispensável para que o país tenha um ambiente mais propício e que possa resultar num crescimento mais robusto. O que acontece hoje é que a gente tem uma série de tributos incidindo sobre o consumo e que fazem com que as empresas tenham que gastar muito tempo, não só o dinheiro que você vai pagar o imposto, mas o trabalho que você tem para conseguir pagar certo. Né, que acho que o grande ponto é assim, se você quiser pagar certo, né, você vai gastar muitas horas. Uma análise de pelo menos 2.000 horas em média uma empresa gasta por ano para pagar imposto. Não é para pagar menos ou para ganhar, não é um planejamento. É o compliance apenas 2.000 horas. 2.000 horas é o ano inteiro de uma pessoa, né? Então assim, é algo bastante significativo. Para se ter uma ideia, o Brasil tem 70 milhões de processos tributários envolvendo a quantia de 3 trilhões de reais. Thiago Pavinato, hora de ouvir a sua análise em relação a essas pautas econômicas, essas discussões econômicas. O arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária estão sendo tratados pelo Congresso como projetos, propostas de país e não de governo. E daí esse entendimento que, apesar de falta de consenso, de tantas discussões em relação a pontos específicos, são propostas que serão, em algum momento, aprovadas. A discussão do mérito do novo arcabouço fiscal deve avançar conforme as expectativas na Câmara dos Deputados, já nessa próxima semana. E aí o caminho começa a ser aberto para uma discussão da reforma tributária, que é muito mais complexa do que a nova regra fiscal. Agora, essa expectativa de que essa reforma tributária seja aprovada na Câmara antes do recesso parlamentar, diante de todas essas dificuldades e complexidade, para você isso deve acontecer? Confere? Olha, eu vou discordar, porque
se o Congresso, no caso, mais especificamente da Câmara Federal, presidida por Arthur Lira, estivesse tratando estas duas legislações, esses dois corpos tributários, como uma política de Estado e não de governo, ele estaria fazendo o inverso. Tratando primeiro da reforma tributária, para depois, só na sequência, visto o que vai ser o monstro tributário brasileiro, tratar da questão desse novo arcabouço fiscal, que é uma coisa totalmente incompreensível. É mais incompreensível até do que a nova política de preços da Petrobras. Você lê e relê e não faz sentido nenhum. Esse arcabouço que está sendo levado para votação na semana que vem, ele tem tanto gatilho, Lívia, tanto gatilho, que é melhor o presidente Lula tirar porte de arma, porque é impossível alcançar os objetivos que são perseguidos, ou da boca para fora, perseguidos somente, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com esse texto que não faz sentido nenhum. E é claro que ele vai para votação, ele vai receber a partes, e aí o projeto, que já é ruim, um projeto bom que vai para a Câmara, ele tende a ficar ruim com os apartes, com as inclusões. Esse projeto que já é ruim, ele tende a ficar péssimo. Portanto, eu não gosto muito de ver esses painéis, né, de pessoas, presidentes e especialistas em banco de investimento sobre rumos da economia, as esperanças que eles apresentam com os rumos da economia, porque, afinal de contas, eles precisam vender, eles precisam de pessoas dispostas a investir. Então, eu os vejo nesse momento crítico da economia como aquele vendedor de roupa. Imagina, o Flávio Dino vai comprar uma camiseta cropped, aquela masculina que para aqui no peito. Ele vai provar, o vendedor vai falar, "Não, tá linda em você". Então, quando eu vejo esses especialistas dos bancos de investimento dizendo que tem alguma esperança com essa movimentação dentro do Congresso, eu não acredito. Eles querem vender, eles querem investir, eles querem que alguém compre uma carteira, que alguém entre em algum fundo, porque se eles não fizerem isso, eles vão à bancarrota. Agora, o que eu afirmo aqui, que o Congresso, da parte especialmente da Câmara dos Deputados, está tratando como uma política de governo e não de Estado, por quê? Como é que a gente pode falar que a reforma tributária e o direito tributário brasileiro sempre foi, ao lado do direito do trabalho, um dos grandes empecilhos para a atração de investimento no Brasil? Eu participei da elaboração do primeiro relatório do In-Business em Brasil, se não me engano foi no ano de 2005. E desde o primeiro ano desse relatório, direito trabalhista e direito tributário são os dois grandes empecilhos para o desenvolvimento do Brasil. E agora a gente vai fazer uma reforma tributária, não para simplificar, mas uma reforma tributária para atender aos anseios de gastança de um governo, para que ela possa suprir as demandas incertas, indefiníveis e não puníveis desse arcabouço fiscal, que mais justo seria que se chamasse acabou-se o fiscal. Porque é um texto que prevê que o Brasil ele vai conseguir saldar os seus gastos, que ele vai ser um país que vai conseguir pagar, né, os seus investidores, as suas dívidas, os seus títulos, com base no aumento da arrecadação. É isso o arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Mexido e remexido, com gatilhos criados e complicadores ainda maiores a cada reedição. O grande trunfo dele, nós vamos conseguir ser um país sustentável economicamente com base num aumento da arrecadação. E aumentar a arrecadação significa aumentar a arrecadação do pobre. Porque não tem, só se você taxar 100% os ricos do país, que não são muitos. Então, para que esse marco ele atinja o seu objetivo, ele vai taxar o pobre, como é o caso, né, da Shein, aquela velha história das compras da Shein. Agora, eu vou fazer uma reforma tributária depois de aprovado, tomara que não seja aprovado, esse arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula. A reforma tributária, ao invés de simplificar,
ela vai complicar ainda mais e frustrar as esperanças dessas pessoas que nós vimos palestrando aí nesse evento que foi chefiado pela Zeina Latif. Agora, se for para simplificar, aí apertem os cintos, porque não existe outra alternativa a não ser, com essa simplificação, num aumento abrupto das alíquotas. E quem paga no final é sempre o consumidor mais pobre.